Fala, galera do sétimo ano. Vamos fazer exercícios hoje sobre peixes e anfíbios. Acho que a gente vai fazer 12 questões. É isso mesmo. Na aula passada a gente viu características dos peixes, características dos anfíbios. Então, o que a gente vai fazer é como é que os peixes possuem determinadas características. Isso faz com que eles, de certa forma, podem afetar o desenvolvimento de cada ser. Então, vamos ver como é que a gente vai entender as diferenças entre cada ciclo. Lembra que a gente está estudando os cordados. Os cordados são os animais que têm a chamada coluna vertebral, né? Vamos começar então. Qual é o tipo de nutrição de todos os animais? A gente aprendeu isso. A gente viu as divisões dos reinos: monera, protista, fungi, planta e animal. Sim, vimos também que os vírus não participam desse grupo. Os vírus estão fora desse grupo aí, porque eles têm características próprias. Os vírus têm características, então só eles possuem características, como por exemplo ser mutante. Aí o vírus não pode estar em nenhuma característica. Quando a gente começou a estudar os animais, a gente viu que tinha 9 grupos de animais: poríferos, lidários, os vermes e tal. 9 grupos. Aí agora nós estamos estudando só os animais. Quando ele pergunta qual é o tipo de nutrição dos animais, todos os animais precisam se alimentar. Todos os animais são heterótrofos. Isso quer dizer que todos os animais precisam buscar o alimento. Eles não produzem seu próprio alimento. Quem produz seu próprio alimento são os seres autótrofos, plantas, algas, que produzem seu próprio alimento. Okay? Então, qual é o tipo de nutrição? Em todos os animais todos os animais são heterótrofos, uma vez que obtêm seus alimentos a partir de outros seres vivos. Quer dizer, o animal ele precisa alimentar-se, ele precisa ter a capacidade de buscar esse alimento. Na questão número 2, a gente está falando aqui de características do reino animal. Na questão ele diz: cite quais são os grupos, quais são as classes dos animais que possuem vértebras, dando 2 exemplos de espécies, cada uma resposta. Aí eu tenho ciclóstomos, sim, tem 2 animais que a gente viu nas figurinhas, que a gente viu lá no slide, que é a lampreia, que são animais que não têm mandíbula, e a feiticeira. Esses animais, eles colam nos outros e ficam como se estivesse sugando as vísceras desses animais. Esse é o primeiro grupo de animais vertebrados. Nós temos os peixes, que podem ser cartilaginosos, que podem ser ósseos, condríctes ou condrícticos são os cartilaginosos, e osteícteos são os animais que possuem cartilagem. Então, os peixes cartilaginosos, você tem o tubarão e tem a raia. Os peixes ósseos, aí você tem a carpa e o pirarucu. Os peixes que a gente conhece mais normalmente, né? Sardinha, anfíbios. Os exemplos é sapo e rã. Veja que aqui a gente está colocando os animais
chamados de cordados ou cordatas, mas tem coluna vertebral. Primeiro a gente conhece esse aqui, ó, os cosmos. Mas peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos a gente não pode esquecer. Tá? Aqui, anfíbios, sapo e rã, répteis, cobra e tartaruga, não esquece não, viu? A cobra é um animal vertebrado, tem ossos. E depois nós temos as aves, como é o caso dos passarinhos, das pombas, do pinguim. E aqui nós temos os mamíferos, no caso o cão e o leão. Aí eu posso ter um universo muito grande aqui de animais mamíferos. Então não esquece, essa classificação aqui é mostrando quais são os grupos que possuem a classe dos vertebrados. Então, são esses animais aí, beleza? Não esquece não. No terceiro, eu tenho o que são cordados. Acabou de falar nisso. Ou chordata, são os animais que possuem, pelo menos, quando embriões, uma espécie de cordão, por isso que o nome é cordados, resistente e flexível ao longo da região dorsal do corpo, quer dizer, ao longo da região superior do corpo. Esse cordão tem função esquelética e sustentação corporal e é chamado de cordão dorsal. Esse cordão dorsal depois vai virar uma coluna vertebral. Então, os animais cordados possuem uma coluna, como a gente possui. Nós temos um cordão aqui na região do dorso, né? A região das costas, é chamada de região dorsal. Mais cordados possuem um cordão na região superior do corpo, na região dorsal ao corpo. Beleza? Tranquilo? Na quarta questão, ele pergunta qual é a principal diferença entre os esqueletos dos vertebrados e os invertebrados. Notem que ele está falando que até os invertebrados têm esqueleto. Só que o esqueleto dos invertebrados é um esqueleto mais frágil, porque é um esqueleto que é colocado fora do corpo dos invertebrados. Eles têm uma carapaça, que a gente chama de esqueleto, porque de certa forma ela protege o corpo. Uma barata ela é um invertebrado. Uma minhoca é um invertebrado. Um caranguejo é um invertebrado, porque não tem osso, tem vértebra. Na resposta aqui, ele está dizendo que o esqueleto dos vertebrados é interno e o único formado por peças de tecido vivo, as cartilagens mais flexíveis e os ossos rígidos. O esqueleto dos vertebrados é interno e pode ser formado pelas cartilagens ou pelos ossos que são mais rígidos. Em todos os outros animais, o esqueleto é formado apenas por peças de várias substâncias, por exemplo, calcário nas conchas dos moluscos ou quitina nos insetos e crustáceos. Vou repetir. Então, a dureza dos ossos ela só é percebida nos vertebrados. Nos outros animais, o esqueleto é formado apenas por peças de várias substâncias, por exemplo, calcário, que é o caso que a gente encontra nos moluscos ou nos insetos, que é o caso da quitina, que também pode ser encontrar nos crustáceos. A quitina é um polissacarídeo, é um açúcar.
Então, uma barata ela tem uma carapaça em cima, que é formada por açúcar. Mas por que eu estou falando de açúcar? Não é açúcar doce, não. É chamado carboidrato. São os insetos. Os crustáceos possuem quitina. Tem muita gente que usa a casca do caranguejo como fonte de cálcio. Você pega o caranguejo, você machuca ele, o casco dele, vai virar um pozinho. E aquele pó é riquíssimo em carboidrato. Aí pode ser levado para a culinária, misturado com alimento, é uma ótima fonte de cálcio. Tem gente, por exemplo, que pega casca de ovo. Pega casca de ovo, tritura a casca de ovo e coloca no alimento. Casca de ovo é riquíssima também em cálcio. Pode ser usado como alimento. Beleza? Então, ele perguntou a diferença do esqueleto dos vertebrados. O esqueleto vertebrado é feito de osso e cartilagem, e dos invertebrados é feita de substâncias diferentes. Pode ser o calcário e pode ser a quitina. Claro que o osso é mais compacto dos vertebrados, por isso que é mais rígido. Quinta questão. Cite duas adaptações do corpo dos peixes que facilitam o seu deslocamento na água. O peixe, olhando para ele, a gente fica olhando e vendo por que é tão fácil para o peixe sobreviver na água, que é seu habitat natural. A primeira coisa que o peixe nos mostra é que ele tem uma forma fina. Aqui, a minha mão, ó, é como se fosse um peixe. Ó. Como ele é fino aqui, ó, quando ele nada na água, ele corta a água facilmente. Se o peixe fosse quadrado assim, ó, ele ia bater na onda da água e ia causar um dano para si. Então, a forma hidrodinâmica alongada da maioria dos peixes facilita demais a sua nadada no meio aquático. Presença de nadadeiras, as escamas e o muco que diminui o atrito com a água. Então, quer dizer, além da forma, ele tem as nadadeiras, ele tem as escamas e ele tem também uma oleosidade que é distribuída no corpo, que facilita o seu deslizamento. Então, quer dizer que além de ter o corpo alongado e ter as nadadeiras, ele também libera um óleo nas escamas para que possa navegar com facilidade. Sexta questão. Como é a respiração dos peixes? Poxa, a gente já falou sobre isso. E é fácil de entender. O peixe, como qualquer outro animal que viva na água, ele vai precisar retirar da água o oxigênio feito pela fotossíntese das plantas. Vou repetir, então. De acordo com Fiocruz, o peixe, ou os animais que vivem na água, precisam retirar o oxigênio produzido pela fotossíntese das plantas, das algas. O peixe não retira o oxigênio da água, não. A molécula de água, não, H2O, não. Retira das plantas que fizeram fotossíntese na água. Por exemplo, se eu vejo um rio poluído, o rio está com o aspecto enegrecido, está preto a água do rio, eu estou vendo que ali não tem oxigênio. Ali a alga, as plantas morreram. Por isso que o rio fica sem vida. Como é que o rio vai ter peixe se não tem oxigênio? Tem a molécula de água, H2O, mas não tem oxigênio livre. O peixe e os outros animais
precisam da água limpa, rica em oxigênio. Beleza? Por isso que quem tem aquário em casa tem que lembrar de fazer a renovação daquela água. Tem uma bombinha que o pessoal compra para ficar oxigenando a água, para não deixar que a água falte oxigênio. O peixe necessita desse oxigênio que está livre na água devido à fotossíntese. Não é mágica, não aparece lá por mágica, não aparece porque você tem planta, tem água que libera oxigênio. A respiração dos peixes é feita por brânquias. A água entra pela boca do peixe e sai pelas aberturas na faringe. Você pega um peixe, aqui perto da cabeça dele tem 2 buraquinhos aqui, ó. Isso aí é um opérculo, onde lá dentro vai ter as brânquias. Ao sair pelas fendas, a água entra em contato com as brânquias e o oxigênio passa para o sangue, enquanto que o gás carbônico passa do sangue para a água. Aqui está o peixe, a água entra por aqui, ó, passa pela boca e aqui tem 2 aberturas, uma de um lado e outra do outro. Aí vai sair o gás carbônico e o oxigênio é absorvido pelo sangue desses animais. Tranquilo? 7. Que tipo de fecundação é mais comum entre os peixes? Tipo de fecundação é mais comum entre os peixes. O peixe ele libera o óvulo e libera espermatozoide. Então, o peixe macho libera espermatozoide, o peixe fêmea libera óvulo. Então, a fecundação se dá dentro da água. É mais comum, é mais rápido acontecer a fecundação dentro da água. Masculino, feminino. Beleza? 8. Entre os peixes, encontramos relações em que ambos os indivíduos se beneficiam. É o caso dos chamados peixes limpadores. Você já deve ter visto isso, quem assistiu Procurando Nemo, e um peixe que ele fazia a limpeza do aquário, fazia a limpeza de onde ele esteja, que se alimentam dos parasitas grudados no corpo de outros peixes. O peixe limpador consegue comida e o outro peixe se livra dos parasitas que causam doenças. Como é chamado esse tipo de relação? Quando eu tenho um peixe e o outro vem tirar as coisas que poderiam matar esse peixe, os 2 peixes estão fazendo uma limpeza de um para o outro. Isso é chamado de mutualismo. Os 2 se beneficiam dessa relação. Um se alimenta dos parasitas e o outro tem os parasitas retirados do seu corpo. Então, todos os 2 estão livres. 9. Que função tem a linha lateral nos peixes? Ele está aqui, ele tem uma linha lateral que passa aqui. Quando o peixe está na água, ele precisa saber o que tem ao redor dele. Ele precisa saber onde é que tem comida, onde é que tem predador. E como ele não vai sentir o cheiro debaixo d'água, ele vai depender dessas linhas laterais que vão captar as vibrações da água e vai indicar a ele se tem seres ao redor, se tem peixes amigos ou peixes inimigos. Então, a função principal
é captar a vibração na água. 10º, como é a respiração dos anfíbios adultos e suas larvas? Calma aí, calma. O peixe, ele passa, o anfíbio agora passa por 3 fases. A fase que ele respira pelas brânquias, quando ele é girino. E quando ele é adulto, ele respira pelo pulmão e pela pele. Ele tem 3 tipos de respiração. Aí ele está perguntando aqui como é a respiração dos anfíbios adultos. Dos adultos, pode ser pelo pulmão ou pela pele, pulmonar ou cutânea. Mas as larvas, como elas estão na água, acabou de falar isso, animal que respira na água é através da respiração branquial. 11. Quais as 3 ordens de anfíbios? Quer dizer, cada anfíbio apresenta um grupo que pertence a um determinado grupo. Eu tenho 3 ordens, 3 grupos. O grupo dos ápodes, o grupo dos anuros e o grupo dos urodelos. Tudo isso aqui é anfíbio. Aí a gente divide ele em 3 classes. Isso. Aqueles que não têm patas, como é o caso da cobra cega, o pessoal chama de Cecília. Eu tenho os anuros. Ápodes, aqui a palavra, podes quer dizer pés. A quer dizer não. Não pés, sem pés. Os anuros são aqueles que não têm cauda. E os urodelos, aqueles que têm patas. Não, ápodes. Não tem patas. Anuros, aqueles que não têm cauda, sapo. E urodelos, que são anfíbios com patas. Salamandras bem pequenininhas, que tem umas patinhas pequenas. Veja, a gente tem que entender que depois dos anfíbios vai vir os répteis. E os répteis já possuem várias patas. Então, a gente do peixe, depois do peixe vem o anfíbio, depois do anfíbio vai aparecer na natureza os répteis. Aí eu tenho 12. Por que motivo a maioria dos anfíbios vivem em lugares úmidos ou próximos à água? Por que o anfíbio ele é tão dependente da água? Anfíbio não pode viver longe da água, não. Ele pode viver fora do rio, mas ele não pode ficar distante, porque sua pele é seca se ele não tiver contato com umidade. Possa ser que ele não viva somente dentro da água, mas ele tem que viver próximo a locais úmidos. Quando você vê pessoas jogando sal em sapo, é para desidratar o sapo. A gente não deveria fazer isso, porque o sapo é ele quem controla a quantidade de insetos. Então, quando aparecer um sapo na sua casa, na sua rua, deixe ele lá, porque ele não vai fazer mal nenhum a você. Ele não vai atacar você nunca. Ele está ali, ao contrário, para lhe proteger, porque ele vai comer os insetos. O inseto da dengue, por exemplo, para que ele não lhe pique. Então, não faça mais isso que todo mundo faz, que é jogar sal, que é matar sapo. Deixa o bichinho lá, que não vai fazer mal nenhum a você. Porque a maioria dos anfíbios vive em locais úmidos? Resposta: anfíbios têm respiração cutânea, que a gente viu. E além das trocas gasosas, perdem pela pele parte da água
que evapora do corpo. Então, ele precisa de umidade, porque ele precisa que haja troca gasosa. Ele tem que deixar o corpo sem ressecamento. A vida em lugares úmidos diminui essa perda. Além disso, a fecundação é externa. Seus gametas são lançados na água, o que impede a desidratação. E a externa com X. Fecundação externa. Então, a fecundação é externa. Seus gametas são lançados na água, que impede a desidratação. Então, o anfíbio não pode viver longe da água, porque desidrata. E a sua fecundação é externa dentro d'água, dentro de locais úmidos. Então, ele precisa de umidade de água o tempo todo para que haja essa troca, para que ele não desidrate. E também, quando o ovo for lançado fora do corpo, os ovos, tanto os espermatozoides como os óvulos, se eles forem lançados na terra, eles ressecam e morrem. Então, o anfíbio, ele precisa de umidade para sua sobrevivência. Ok? Valeu, fera!